Olá, eu sou Mônica Sampaio de Mello, pastora, escritora, karateca e autora do livro Você Está Prestes a Sair do Deserto. E esta é a série de comentários a respeito desse livro, de assuntos que eu trato nesse livro e também de extensão dos assuntos que eu trato no livro. Hoje é dia 5 de setembro de 2020. Eu queria deixar aqui um assunto para que você medite. Em toda a Bíblia, nós vemos que Deus, ele tem propósito com lugares e com pessoas. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Para você ter uma ideia, Deus primeiro criou o lugar e depois criou o ser humano para colocar no lugar. Não é verdade? Vai lá em Gênesis que você dá uma olhadinha nisso. Primeiro existia a terra estava sem forma e vazia, e Deus foi dando forma para a terra, foi separando os firmamentos, água de cima, água de baixo, céu, astros, né? Que são os luminares, separou noite e dia, organizou tudo, criou até todo o ambiente, né? Com esqueci o nome, biodiversidade é o nome, né? Com plantas, com animais e tal. E por último, ele botou a cereja. Você é uma cereja, você sabia disso? Ah, não fica nem prosa, né? Você é a cereja do bolo, você é a coroa da criação de Deus, e eu também. E aí o que acontece? Deus tem compromisso com lugares. Você não nasceu aonde você nasceu por acaso. E Deus tem compromisso com pessoas. No sentido assim, ele tem propósito, né? Ele tem plano, ele tem projeto. Você não nasceu na família que você nasceu e do jeito que você nasceu por acaso. Tudo faz parte de um grande plano. E que ele fala lá em Jeremias 29:11, é um plano de paz para te prosperar, não é um plano de mal, não. Agora, quando a gente está no lugar errado, um lugar que o nosso coração escolheu e a gente não quer ouvir, né? Não consegue ouvir a voz de Deus e fica ali naquele lugar e Deus já não está mais ali naquele lugar há muito tempo. Aí aquele lugar se torna improdutivo. A metáfora de deserto é para improdutividade, infertilidade, isolamento, né? E eu vou usar essa metáfora para a esterilidade que o lugar errado nos causa. Você pode semear o quanto você quiser, mas se aquela terra for improdutiva, 0 vezes 0 dá quanto? Na minha matemática dá 0. Então, a sua semente vai ser um 0 para aquela terra. Aquilo que você já percebeu que tem pessoas que tentam numa determinada área, pode ser negócio, emprego, enfim, imagina aí uma área, e elas não conseguem absolutamente nada. Agora também tem terras que sementes específicas vão germinar, né? E que estão nas mãos de pessoas específicas. E eu falo isso pautada numa passagem da Bíblia, lá em Gênesis 26, quando Isaac está numa terra chamada Gerar, terra dos filisteus, e está havendo uma grande seca, período de fome. Quando Deus quer tratar com a humanidade, ele envia fome, pestes, né? Não isso está te lembrando alguma coisa de 2020, né? E aí, o que aconteceu? Os filisteus plantavam as suas melhores sementes, mas aquela terra ali, para eles, era pedra,
não dava nada, porque Deus estava tratando com eles. E Deus pode transformar de um momento para o outro uma terra produtiva numa terra infértil. É só o rio de Deus não estar passando por lá. É só a mão de Deus não estar naquele lugar. Aí vem Isaac a Gerar e ele viu a seca do lugar e imaginou, vou descer para o Egito. Só que Deus não tinha algo com Isaac no Egito naquele momento. Deus tinha algo com Isaac exatamente naquela terra Gerar. Era ali que Deus queria. Então o que aconteceu? Deus falou para ele, pega a sua semente e planta aí. Ele na mesma hora plantou, no mesmo ano colheu. Porque Deus estava tratando com o povo daquela terra. Né? Então, Deus tinha um compromisso ali com Isaac, com uma pessoa, num lugar, Gerar. E assim acontece até hoje. Deus tem compromisso, tem um propósito, é melhor falando, tem um propósito com uma pessoa num determinado lugar. E aí, querido, se é o lugar que Deus colocou a gente, pode estar assim, a maior seca da face da terra, mas vai chover ali naquela, sabe aquela nuvenzinha de desenho animado que fica em cima de uma pessoa? Exatamente, vai chover ali, vai brotar ali. Aí essa mensagem é que às vezes nós estamos num deserto porque nós não estamos no lugar certo. Um outro texto que me fala sobre lugar é Deuteronômio 27. No verso 4, Moisés dá um recado de Deus para o povo. Quando houveres passado o Jordão, levantareis estas pedras que hoje te ordeno no monte Ebal e as caiarás. Está falando de erigir um altar para o Senhor no monte Ebal, que era depois de passar o Jordão na terra prometida. Né? O monte Ebal era um local significativo por causa de quê? Porque ali haveria uma renovação da aliança de Abraão com Deus. Porque lá Abraão construiu um altar 400 anos antes. Eu não sei se eu falei isso num outro texto, mas eu quero reafirmar numa outra gravação. Eu quero reafirmar, porque Deus está falando muito. Porque vão acontecer coisas que você vai querer sair do lugar, como a Noemi, lá do livro de Ruth, junto com o marido e os filhos, saíram lá de Belém, a terra do pão, quando estava com fome, e foram para Moabe. E ali, saíram da terra abençoada, foram para a terra que não era bênção, Moabe não era bênção. A Noemi ficou viúva, depois ela perdeu um filho, depois perdeu outro filho. E aí veio a notícia de que havia pão em Belém de Judá. E aí ela voltou para lá, mas sem marido e sem os filhos. Olha que preço, olha o preço que pagou. Né? Então, quando a gente não está no local onde Deus mandou ficar, nós vamos pagar um preço. E coisas vão acontecer que você pode querer ir para um lugar onde Deus não está abençoando. Pode ser que Ele esteja abençoando exatamente no lugar onde você está. Então, essa mensagem, ela pode ser para você ficar no lugar aonde você está, não importando o que vai acontecer. Fique aí. Ou Deus já pode ter falado para você, vai para um tal lugar, e você está teimando em ficar aí. Então, eu estou te falando por esse texto, olha só, Monte Ebal era associado com a promessa divina da terra.
era um local de renovação da aliança. Então Deus tinha um compromisso com o Monte Ebal. E por isso ele estava enviando aquele povo que nada sabia da aliança que Abraão tinha feito ali, do altar que ele construiu ali, mas Deus sabia. E Deus estava guiando esse povo até o Monte Ebal. Eu quero que você medite nessa palavra. Deus tem novas conexões agora nessa nova estação. E se você quiser adquirir meu livro, ele não está à venda nas livrarias, ele só está à venda no site da editora. Tá? O nome do livro é Você Está Prestes a Sair do Deserto, e a editora, o site da editora é www.editoramultifoco.com.br. E se você quiser ouvir outras mensagens que eu falo a respeito desse livro que eu escrevi e lancei, vai lá no meu canal no YouTube, canal Mônica Sampaio de Melo. Aproveita e se inscreva no canal, me dá uma força. E também vai lá na playlist e você vai abrir um monte de pastinhas com vários assuntos, várias séries, e tem ali a série Você Está Prestes a Sair do Deserto. Ok? Deus te abençoe. Fica na paz.